Bom dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Hoje nós estamos aqui transmitindo ao vivo dos estúdios da TV Osasco, com quem o portal osasco.com.br acaba de fechar uma parceria importante para o crescimento do portal e para agregar conteúdo também à TV Osasco. Vamos torcer aí o programa TV Secor com uma produção independente que vai ao ar pelo portal Osasco, torce para que essa parceria dê certo e que renda bons frutos. Hoje nosso programa vai discutir movimento sindical, sindicalismo. TV Secor, que é um programa do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, discutiu isso poucas vezes com tamanha propriedade. E hoje nós temos um time de peso para falar sobre o assunto aqui. Conosco o Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor, também o José Elias de Góes, José Elias de Góes, que é presidente do CISOR, o Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco, e também do Sinecovel, o Sindicato dos Trabalhadores nas concessionárias de veículo. E também, para falar de um outro lado do sindicalismo, um sindicalismo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores de Osasco e região, o Gessé de Moraes, do Sintrasp. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Luciano, tudo bem? Hoje nós vamos começar com uma notícia um pouquinho mais triste. Parece que partiu nesse final de semana um vice-presidente que fez toda a diferença para o Brasil, Itamar Franco, né, Luciano? Verdade, Jefferson. Primeiro, bom dia a todos e a todas, vocês que estão nos assistindo. É um prazer e um privilégio poder contar com a tua audiência. E tenho certeza que hoje o programa ele vai enriquecer bastante o nosso conteúdo humano, né? Porque tanto o Góes quanto o Gessé são pessoas que já têm uma caminhada, Jefferson, no movimento sindical há algum tempo. E você que gosta de história, que gosta de política, que quer se aprofundar um pouquinho naquilo que é direito e dever também, fica aí onde você está, não saia daí. Assista esse programa que você tem muito a acrescentar nos seus conhecimentos gerais. O Itamar Franco, Jefferson, para mim é um dos vultos notáveis também da história da política aqui do Brasil, porque nós passamos por um processo de abertura política e abertura econômica também, e algumas pessoas elas fizeram parte desse momento, então não dá para nós deixarmos de analisar o Itamar Franco dessa forma, né? São duas cenas que ficam do Itamar para mim. Primeiro, ele sambando junto com a mulata lá, acho que Morro da Mangueira, né? E mostrando toda a sua humanidade, né? Aquele ser humano que ele era, de uma forma natural, e a outra no momento de estabilidade econômica mesmo, como ele contribuiu, esses dias foi falado bastante a respeito disso, né? Para a estabilidade econômica do Brasil no momento em que nós estávamos saindo de um período de recessão também. Então é claro que tanto Tancredo Neves, que foi uma pessoa que viabilizou uma abertura econômica, uma abertura política para o país. Na sequência, você tem o Itamar Franco assumindo ali uma presidência de uma forma completamente inadequada, né? Porque nós entendemos que o poder emana do povo, não é isso, Góes? Né? E ele assumiu a presidência de um país de dimensão continental como o nosso, com todos os desafios que eram possíveis. Então ele se mostrou um mineiro cabra-macho também, como eu gostaria de dizer, porque assumiu esse papel e fez aquilo que foi possível para a nação crescer, como tem crescido até hoje. Góes, em política existe uma piada que diz que vice não importa muito, mas ele se importou, né, Góes? O vice-presidente Itamar Franco também, hoje nós estamos num momento de crescimento, um momento de desenvolvimento no país, mas as pessoas costumam se analisar pelo momento atual, né? Mas nós não podemos esquecer que todos os presidentes, ex-presidentes, todos deram sua colaboração para que o país hoje esteja passando por esse momento, e a expectativa é que continue crescendo, né? E o Itamar Franco é aquele mineiro, né? A Minas Gerais tem criado, tem produzido muitos políticos que têm contribuído muito, né, para o desenvolvimento, para o progresso desse país, e Itamar Franco certamente será um político que ficará na história. Foi um político diferenciado e deu sua contribuição e vai deixar saudade tanto nas articulações políticas como ser humano, como foi e continuará sendo, né? Porque ex-presidente sempre será ex-presidente nesse país. Foi durante o governo Itamar Franco, né, Jessé, que foi instituído o real no Brasil, né? Começou a haver um vento de estabilidade nesse país.
Sim, foi justamente no governo Itamar Franco que se criou-se o Plano Real. Mas é bom salientar, Jefferson, que no Itamar Franco, além do Plano Real, que deu a estabilidade econômica que hoje esse país tem, é fundamental entender que é o seguinte, nesse processo ao qual ele assumiu o governo, né, Luciano, foi num momento conturbado. Após vários anos, primeiro presidente da República eleito, que passou por um desgaste, que foi o Collor, tudo aquilo, uma série de coisas aí, que criou beirou-se uma crise, né, até mesmo institucional. O Itamar Franco, eleito, indicado, alçado ao poder, por serviço, alçado ao poder da presidência da República, soube conduzir com maestria esse processo e garantido a estabilidade política e econômica desse país. Política por não ter deixado as instituições serem abaladas e econômica por ter criado o Plano Real. Isso é muito importante, citando a figura do presidente falecido Itamar Franco. Pois é, agora vamos falar aqui do nosso tema central, sindicalismo. Coincidentemente, nessa semana, as principais centrais do Brasil estão lançando aí seus movimentos para levar a cabo grandes bandeiras do movimento sindical. A CUT vem com o Dia Nacional de Mobilização em defesa da classe trabalhadora e as demais centrais, Força e as outras centrais, se juntam na Jornada Nacional de Lutas. As reivindicações são bastante parecidas, aí o foco central são as 40 horas semanais. As 40 horas semanais são uma bandeira já antiga do movimento sindical, né, Luciano? Com certeza, Jefferson. Na verdade, não só do movimento sindical, né? Toda a sociedade tem uma luta histórica por conta da jornada. Aquilo que você faz com o teu tempo, ele é muito importante para dizer quem você é. Então, se você for observar os 100 anos de história dos trabalhadores no Brasil, né? Estamos falando de Brasil, você vai observar que já havia uma luta constante para que você pudesse ter um tempo para a educação, né? Para o lazer, para o trabalho, né? E para o descanso propriamente dito. Então, se você dividir um dia em 24 horas, né, você praticamente tem mais tempo para trabalhar do que para estar se educando, se qualificando, para estar tendo um lazer e um tempo para descanso, que é a reposição natural do ser humano, que é necessário também. A ONU, Jefferson, a Organização das Nações Unidas, esse ano ela instituiu como tema principal o ano mundial, né, dos afrodescendentes. Então, todas as bandeiras de luta da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, elas se voltaram para essa mesma temática. Então, a Central Única dos Trabalhadores está pautando a sua bandeira hoje na questão da igualdade contra a exclusão, a questão da igualdade de gênero, homens e mulheres, é claro, a questão de igualdade de raça. Então, quando você faz um recorte, né, porque também foi viabilizado esses dias uma política nova também, que é uma legislação que ela fala sobre os direitos dos afrodescendentes é o Estatuto Antidiscriminação, né, Góes? E esse estatuto ele traz uma série de informações, né, que são leis também, que vão estar direcionando as políticas das centrais e dos sindicatos nesse sentido. Então, quando você fala, por exemplo, de igualdade salarial para homens e mulheres, nós estamos tentando trabalhar uma política que ela tenha uma universalidade e que ela cumpra esse papel, fazendo com que a diferença entre homens e mulheres ela diminua. Da mesma forma, se nós pegarmos, Jefferson, uma pesquisa, qualquer pesquisa de qualquer entidade que seja, que trace um perfil do trabalhador, você vai perceber o quê? Que a mulher, sendo negra, ela está na base, né, do salário. Então, os menores salários hoje no Brasil, eles são pagos para as mulheres que são negras. Então, quer dizer, se você entre o homem branco e o homem negro, o homem branco tem um salário maior do que o homem negro. O salário do masculino é maior também do que o salário feminino. E o salário da mulher negra é menor do que do homem negro. Então, se nós não pensarmos em trabalhar questões que elas comecem a gerar políticas que façam com que essas diferenças elas diminuam, né, ao longo do tempo nós não vamos conseguir eliminar as exclusões sociais. Então, é claro que quando você tem
uma família, você percebe, Jefferson, que hoje, nós já dissemos isso em alguns momentos aqui, mas a família brasileira ela mudou também o seu perfil, uma família monoparental, onde você tem uma mulher, né, que é a chefe de família, que tem a responsabilidade também pelo sustento daquela casa. Então você pensa, uma mãe de família que é negra hoje no Brasil, ela vai ter a sua renda familiar muito baixa. Então, e se ela tem a renda baixa, onde você vai garantir educação, saúde e lazer para os filhos daquela mulher negra, né? E o que isso tem a ver com as bandeiras de luta? É claro que se nós estamos falando sobre igualdade, se nós estamos falando em diminuir as diferenças sociais, se nós não tivermos um olhar específico para esse tipo de situação, nós vamos continuar vivendo num país onde a violência impera, né? Onde as drogas tomam conta, né? E onde todo tipo de exclusão social ele acaba se potencializando. Então é importante que as centrais sindicais, com esse olhar, elas consigam, na verdade, o grande papel das centrais é sensibilizar a população e dizer, olha, nós somos diferentes em alguns aspectos, mas não desiguais. Então nós temos que trabalhar essas nossas diferenças de forma harmônica contra todo tipo de exclusão, né? E garantir que a nossa sociedade ela tenha um perfil diferente, com igualdade entre homens e mulheres em todos os sentidos, não é isso, Góes? Por falar em centrais sindicais e pluralidade sindical, vale lembrar para os nossos telespectadores que hoje nós temos aqui representantes de todas as centrais sindicais. O Luciano Leite vem representando a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o Secor é filiado à CUT, o GCE, o Sintrasp é filiado à Força Sindical, e o Góes traz aqui a experiência de quem lida com todos os sindicatos através do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social, não é, Góes? É verdade, Jefferson, mas retomando a questão das 40 horas, nós observamos vários aspectos positivos em relação à implementação do projeto de 40 horas. Primeiro, nós temos aí a oportunidade, né, de proporcionar mais geração de vagas no mercado de trabalho. E aí você consegue, embora tenha crescido muito o número de vagas no mercado de trabalho, a indústria, o comércio, serviços, todos os setores cresceram nos últimos 8, 10 anos, mas nós ainda temos aí um déficit muito grande de vagas, né, a serem preenchidas. Por exemplo, aqui na cidade, como exemplo, Jaguariúna, lá em Pernambuco, lá no Porto de Suape, onde estão se fabricando plataformas, né? Estão fabricando navios petroleiros, existe a falta de mão de obras qualificadas, né? Então, a questão das 40 horas, ela vai de encontro também à qualificação e à requalificação. Porque hoje o trabalhador brasileiro, ele precisa se qualificar, ele precisa se requalificar. Agora, as jornadas de trabalho, elas são muito extensas, né, são muito prolongadas, e ela às vezes dificulta a possibilidade de o trabalhador cursar um curso profissionalizante, né, e para a universidade se qualificar, porque todos os países que se desenvolveram ao longo desse tempo, eles se desenvolveram através da educação, através da formação. E eu acho que com o Brasil não é diferente esse caminho. Embora tenha crescido, tenha evoluído muito no governo Lula com a questão do ProUni, de uma série de oportunidades que foram concedidas, principalmente à classe menos privilegiada, para cursar uma universidade, uma faculdade, mas nós precisamos qualificar e requalificar. Acompanhei agora pela Folha de São Paulo que, devido ao crescimento do país, a mão de obra, né, no país, por ser escassa e ainda muito desqualificada, muitos profissionais que estão no exterior, eles estão retornando ao Brasil devido ao crescimento, à oportunidade de eles poderem trabalhar em seu país e, ao mesmo tempo, com uma boa remuneração. Então, na questão das 40 horas, nós observamos, primeiro, a questão do tempo para o trabalhador ficar com a família, né, para poder executar e fazer lazer, para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. A questão do aumento da arrecadação da Previdência Social, porque esse montante de trabalhadores que vão ser introduzidos no mercado de trabalho com a diminuição da jornada de trabalho. E tem outro fator importante, é a diminuição da jornada de trabalho com o aumento do percentual das horas extras. Porque não adianta diminuir a jornada de trabalho
na prática e, se acrescentar, permanecer o tempo do trabalhador dentro das empresas com a execução de horas extras. E aí tem outro problema, que é justamente os bancos de horas. O trabalhador se expõe, faz uma jornada de trabalho excessiva, mas não recebe. Aquilo fica como débito e crédito, né? Na questão dos bancos de horas que foram estabelecidos. Então, eu acho que esses fatores, que são justamente a questão da melhoria da qualidade de vida, a possibilidade de o trabalhador ter mais tempo para se qualificar, se requalificar, fazer lazer, ficar junto com a família, poder programar a sua vida, e principalmente a questão da introdução de novos trabalhadores no mercado de trabalho, que, consequentemente, fará com que o país venha suprir essas vagas que estão ainda faltando serem preenchidas no Brasil, e a arrecadação da Previdência Social, porque os trabalhadores que estão começando a contribuir agora para a Previdência Social, eles só se aposentarão ou pensarão em pensar em aposentadoria daqui a 20, 30, 40 anos, conforme está sendo modificada a legislação. Então, eu acho que a jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho com o acréscimo do percentual das horas extras aqui no Brasil, eu acho que será uma grande jogada para que a gente possa preencher essas vagas que estão em aberto ainda, e principalmente primar pela questão da educação, da qualificação e da formação dos nossos companheiros, nossos trabalhadores, para que eles possam serem valorizados e não ficarem assumindo vagas ou trabalhos secundários sem uma remuneração adequada por não terem capacitação. Nós vamos segurar esse assunto que o Góes começou a mencionar aqui, que ele fala diretamente sobre a mudança do papel do sindicato nos últimos anos. Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos aqui no portal Osasco, em www.osasco.com.br. Brazil is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje transmitindo aqui dos estúdios da TV Osasco. O TV Secor vai ao ar até você, ao vivo em osasco.com.br, e também os programas gravados no canal do sindicato no YouTube, em www.youtube.com/canal Secor.
Nós encerramos o primeiro bloco falando aqui um pouquinho da mudança do perfil, do trabalho do movimento sindical e dos sindicatos. Eu vou perguntar aqui para o presidente do Sindicato dos Servidores de Osasco Região, o GSE, o que ele abstraiu, o que ele vê na mudança de papel do sindicato ao longo dos anos e passou a assumir algumas funções de poder público, né, GSE? Saúde, educação, os sindicatos passaram a ter um olhar também para essas questões e não mais as questões meramente salariais como era no passado. Sim, Jefferson. O fundamental a respeito do sindicalismo dentro do serviço público, que podemos dizer que o sindicalismo do serviço público é um bebê, uma criança ainda. Tá? O sindicalismo dentro do serviço público foi permitido e autorizado a partir da Constituição de 88. Tá? Porque antes não era permitido, não era autorizado o sindicalismo no serviço público. Somente a partir de 88, com a promulgação da Constituição, da nova Constituição, que nós pudemos nos organizar através de sindicatos. Porém, essa permissão de se criar sindicato dentro do serviço público, faltou uma série de coisas dentro. Ou seja, nós estamos autorizados a nos organizar em sindicatos, mas tão somente isso, não tivemos nada regulamentado para o movimento sindical do serviço público. Entre elas, direito de greve, negociação coletiva, tá? Mediação. Enquanto a iniciativa privada tem dentro do Ministério da DRT e dentro da Justiça do Trabalho os órgãos mediadores, ou seja, para a iniciativa privada, se hoje um segmento de trabalhadores, comerciários mesmo, Luciano, tivemos ali um impasse, vai se criar o dissídio, vai se para a Justiça, no mínimo, a inflação do período que vocês têm garantido. O que se busca geralmente dentro da iniciativa privada são os aumentos reais, participação no lucro, e resultados, uma série de coisas e outros benefícios para os trabalhadores. No poder público, no serviço público, infelizmente isso não existe. Nós, muitas vezes, somos obrigados a nos movimentar, a pressionar as administrações públicas para buscar a inflação. Nem isso nós temos garantido. Ainda tem a lei da responsabilidade fiscal, que é uma É o camisa que de eles se força. apegam. Eles se apegam na lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal penaliza o servidor público, não o gestor público. Tá? Porque o gestor público, ele pode fazer o que bem entender, incha a máquina, faz uma série de coisas, porém, e achata o salário do servidor público daquele de carreira, aquele que educa seus filhos, aquele que faz o atendimento da saúde. Agora, aquele cabo eleitoral, esses geralmente estão ali escondidos, estão espalhados por dentro da máquina, por dentro da administração pública, incham a máquina e faz com que a folha de pagamento encoste na lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje, tem uma grande questão que estão dentro de todas as centrais, que já foi depositada até na OIT, a regulamentação da 151 da OIT. Nós somos signatários, já foi aprovado e foi sancionado a regulamentação. Só precisa de alguns detalhes para isso, para que nós tenhamos de fato a negociação coletiva dentro do serviço público. Vai explicar o que é a Convenção 151 da OIT? É o direito à negociação coletiva dentro do serviço público de fato. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, Isso, né? tá, que regulamenta a negociação coletiva, algo que nós buscamos há muitos anos. Tá? O governo Lula saiu, ao término do seu mandato, aprovou a regulamentação, tá? Mas tem alguns aspectos assim como leis complementares, precisa de algumas coisas para que a gente tenha realmente uma forma de negociação coletiva, porque o X da questão nossa é quem mediar. Na iniciativa privada nós temos a Justiça ou a DRT como mediador, não é isso, Góes? Exato. Tá? No nosso caso não temos mediação, nós precisamos de mediador para isso. Tá? Então a gente tem. Há umas correntes de pensamentos diferentes dentro disso aí, tá? Mas a nossa central, a força, junto com várias outras centrais, está apresentando propostas através do Ministério do Trabalho para que a gente possa ter o mais breve possível a regulamentação. Possamos sair desse imbróglio, infelizmente, da situação que hoje o serviço público se encontra, né, de achatamento de salário. Né? Em Osasco, citando o exemplo, nós tivemos aí um avanço em alguns pontos, mas ao longo dos anos não tivemos ainda a garantia de ter, no mínimo, a inflação reposta. Isso, várias cidades, governo do estado, achatamento salarial, governo federal, todos os locais de serviço público, temos um achatamento progressivo de salários. Pois é, Osasco teve uma situação peculiar nos últimos dias,
que foi um grupo de sindicatos se unindo em defesa dos servidores municipais aqui de Osasco, em função de um episódio que envolveu a participação de grupos políticos, sindicatos não inexistentes, chamando para uma greve. Como é que foi isso, Góes? Um sindicato que não é legalmente constituído, ele pode convocar uma greve, pode levar o servidor para uma greve, ou qualquer outro trabalhador para uma greve? Qual o risco para o trabalhador que entra num movimento desse tipo? Olha, primeiro nós ficamos surpresos, né, pela questão da mobilização. Depois conseguimos elaborar um documento conjunto, aí o Conselho Intersindical, os sindicatos de servidores aqui da região. O Conselho Sindical tem essa abrangência, inclusive nós temos a honra, né, de termos como membro do Conselho aqui o Sindicato dos Servidores Municipais através do presidente Gessé Castro, o Gessé Cassundé também lá em Carapicuíba. E nós até estranhamos porque quando se utiliza o trabalhador, né, em consequência de atingir os seus propósitos políticos, né, a gente até sente-se um pouco constrangido em consequência do oportunismo. Né? Foi um grupo aí de pessoas que querem constituir ou querem fazer com que uma central que não é reconhecida, né, se torne efetiva, e também um grupo de 2 partidos políticos que estão se aproveitando dessa situação. E, inclusive, é bom a gente dar um recado, né, como na condição de presidente, na qualidade de presidente do Conselho Intersindical, que estou aqui representando várias entidades sindicais aqui da nossa região, de vários pensamentos políticos, várias centrais sindicais que congregam junto nesse Conselho Intersindical. Recentemente nós assinamos aqui um pacto de cidadãos, de cavalheiros, de companheiros, para não invasão das bases dos sindicatos, onde já existe representatividade legal. Vocês sabem disso, no entanto, vocês se aproveitaram de um momento do servidor público, e é bom, Jefferson, que a gente deixe bem evidente aqui que as reivindicações dos servidores públicos, elas são legítimas, elas são reivindicações que realmente precisam ser atendidas, inclusive pela administração municipal de Osasco. Mas a forma que foi conduzida e as pessoas que se aproveitaram, se apropriaram desse momento de forma muito oportuna e desonesta, né, levaram os servidores públicos a uma situação onde entraram na ilegalidade. Ilegalidade por quê? Porque foram setores primordiais, setores importantes aqui para a vida do cidadão aqui, munícipe de Osasco, que é a questão da saúde, a educação, né, onde a lei exige que se trabalhe com um percentual mínimo, né, que chega aí a 60%, 80%, não é isso, Jessé? Na área da saúde, para que a gente possa atender a população. Volto aqui na condição de presidente do Conselho Intersindical de Sindicalistas dizer o seguinte: servidor, a sua reivindicação, a sua necessidade é justa. Agora, o que nós não podemos nos deixar levar é por pessoas oportunistas que têm propósitos políticos, porque nós até nos perguntamos aonde estavam essas pessoas, né, que supostamente se disseram representantes dos trabalhadores, onde nós temos a absoluta certeza e a convicção que quem representa é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, porque temos acesso à carta, à autorização do Ministério do Trabalho, e essas pessoas não estavam, né, no momento, não participaram das assembleias convocadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para discutir justamente esse problema da questão de reajuste salarial, a questão do cumprimento das convenções coletivas, e agora, próximo das eleições, esse grupo, né, oportunista, eu chamo até de grupelho oportunista, e é bom lembrar que esses mesmos oportunistas estiveram, alguns anos atrás, envolvidos na ocupação aqui daquele conjunto Nova Grécia. Se utilizaram das pessoas que verdadeiramente também estavam fazendo suas reivindicações legais, que era a questão por moradia, e deixaram esses trabalhadores simplesmente, quando a polícia invadiu um local onde eles ocuparam, após serem expulsos ali do conjunto Nova Grécia, de uma forma muito irresponsável, quando a polícia prendeu pessoas inocentes que estavam ali na boa fé de buscar um local para morar, de buscar uma condição de vida adequada. E esses líderes, ou supostos líderes, né, covardemente e oportunamente sumiram, deixaram essas pessoas à deriva. E foi o mesmo que aconteceu agora com o servidor público. Ainda bem que o servidor público teve o bom senso.
nós do Conselho Intersindical, junto com os sindicatos que estão envolvidos nesse processo, elaboramos um documento e encaminhamos para o Ministério Público, responsabilizando qualquer eventualidade, qualquer fatalidade que acontecesse por não atendimento na área da saúde, não é, a esse grupo. E aí, como esse grupo não representa os servidores públicos, a responsabilidade seria dos próprios servidores. Inclusive, eles não assumiriam a responsabilidade enquanto dirigentes sindicais, mas assumiriam enquanto servidores públicos, inclusive ligado à educação e à saúde. Mas, felizmente, o movimento teve o bom senso através dos trabalhadores, porque por eles, como são irresponsáveis e aventureiros, eles estariam até hoje prejudicando a população, não é, num processo totalmente oportunista e não aceitável no momento quando trata-se de saúde, quando trata-se de vida humana, né? E nós, do movimento sindical, fomos solidários, estamos solidários com o Sindicato dos Servidores Municipais de Osasco, Carapicuíba, e vamos estar sempre juntos. Porém, queremos deixar um recado seguinte: nós do movimento sindical sabemos quem são os sindicatos e quem são as lideranças que estão por trás desse movimento. E, no momento adequado, vocês vão ter resposta. Porque eu conheço a realidade desses sindicatos, conheço de todos os sindicatos que fazem parte do Conselho, e vou dizer um negócio para vocês. Vocês precisam cuidar mais dos trabalhadores que vocês representam, porque estão abandonados. E, no momento onde houver uma oposição legítima, devidamente constituída, e que os trabalhadores estejam insatisfeitos com a forma como vocês estão dirigindo as entidades sindicais, pode contar que nós vai ter o nosso apoio e vai ser a resposta que nós vamos estar dando para vocês no momento adequado. Pois é, durante esse episódio a gente ouviu muito falar de alguns conceitos sindicais que são distantes ainda para o trabalhador. Um deles, acho mais importante, é a tal da unicidade sindical. Luciano, o que é essa questão da unicidade sindical? Por lei, um sindicato, uma base, precisa haver todo um processo para dissociar isso, esses trabalhadores. Como é que é isso? Assim, Jefferson, nós temos no Brasil a CLT, que todos nós conhecemos. E a CLT é uma cópia, no que diz respeito à questão do sindicalismo, do movimento sindical brasileiro, da Carta del Lavoro, né? Carta del Trabalho, que foi instituída, né, pelo Mussolini na Itália. E você tem no Brasil o próprio Getúlio Vargas copiando algumas situações, né? Então, o que esse momento ele trazia? Você tinha, vindo de vários países, alguns movimentos que poderiam ser chamados hoje de os anarquistas, os comunistas, os socialistas, né? E o Brasil estava passando exatamente pelo mesmo momento que a Grécia, que alguns países lá da Europa estão passando, que era um momento de efervescente manifestação popular, para que se quebrasse o paradigma das ditaduras, né? Então todas as Américas elas passaram por um período de ditaduras, e a população, o povo, os trabalhadores achavam que deveria ser implementado um novo modelo. Então nós tínhamos no Brasil, foram várias revoluções que aconteceram, muita gente morreu, muita gente acabou dando a sua vida, para que a gente tivesse hoje um equilíbrio maior nessa correlação de forças entre capital e trabalho. E a própria CLT, Jefferson, que para nós ela é muito importante hoje porque ela garante direitos, né? Ela trazia, assim, de uma forma subscrita, né, um formato de regulamentar os movimentos sociais, né, inclusive o sindicato, para fazer com que o próprio Estado ele tivesse o controle mesmo dos movimentos. Então você criou, por exemplo, o Ministério do Trabalho, e você criou, junto com a CLT também, a forma com que o trabalhador deve se organizar. Então você tinha o sindicato que ele poderia ser com base municipal ou intermunicipal, em uma categoria só, né? Por exemplo, o comércio, ele se organiza numa base sindical. Nosso sindicato, por exemplo, são 7 cidades. Então, não poderia ter um sindicato de base estadual, porque
pegasse comerciário mais bancários. Então eu não posso ter duas categorias, eu posso ter uma categoria só. Essa base tem que ser municipal. E se organizar em federações. As federações são sindicatos em nível estadual e as confederações que se organizam em nível nacional. Então essa é a estrutura, o modelo sindical do Brasil. Pois é, isso foi no início, né, Luciano? Mas recentemente, inclusive, houve aí uma grande discussão, uma grande polêmica, inclusive, que foi a oficialização, embora elas já existissem há muito tempo, dizia-se que não eram oficiais, mas houve a oficialização das centrais sindicais, não é isso, Góes? Na verdade, a oficialização, as centrais sindicais, devido à sua importância, né, devido a aglomerar um número muito grande de sindicatos filiados a essa ou aquela central, eles sempre as centrais sempre tiveram um espaço assim aberto, né, principalmente diante de todos os governos, para poderem negociar em nome dos seus sindicatos, né. E agora, com a legalização das centrais sindicais, as centrais sindicais passaram agora a executar ou exercer seu direito, né, de representar legalmente. Só que o problema das centrais, né, nós às vezes, dirigentes sindicais, ficamos um pouco assim constrangidos, né, em consequência de temas importantes para os trabalhadores que as centrais se tornam ausentes, né. Por exemplo, agora mesmo que a CUT, a Força Sindical e as outras centrais vieram se envolver diretamente na questão da derrubada do fator previdenciário, que tem sido, né, aí um prejuízo muito grande para os trabalhadores que estão prestes a se aposentar. Demoraram a se envolver, Góes? Demoraram, vieram se envolver, vieram assumir a questão da participação direta, né, o ano passado, de 2010 para 2011, né, e alguns outros temas que são importantes, né, para os trabalhadores nesse país. As centrais elas ficam um pouco distantes, né. Não sei se nós, dirigentes sindicais, estamos ainda atrasados ou se as centrais estão muito à frente, né, dos nossos pensamentos, né. E nós precisamos, por exemplo, agora mesmo, a questão do desmantelamento por parte do governo, na questão das superintendências do trabalho, né. Agora que as centrais procuraram se envolver, procuraram o ministro do Trabalho para poder fomentar e restabelecer as superintendências do trabalho, o seu papel e a sua atribuição, inclusive com infraestrutura, para poder fiscalizar, né, poder proporcionar ao trabalhador um ambiente saudável, um ambiente salubre, um ambiente sem riscos de vida. E mais outras questões que hoje você vai numa superintendência do trabalho, vamos tomar como exemplo aqui em Osasco, você vê que os auditores fiscais que são responsáveis, né, por fiscalizarem e proporcionarem aos trabalhadores um local de trabalho salubre, um local de trabalho adequado para preservar a saúde e, consequentemente, sua vida, eles são os primeiros a trabalharem em situação insalubre. Você vai hoje num prédio onde não reúne nenhuma condição, uma sala onde trabalham 4 auditores fiscais, né? E se por acaso um tiver acometido de qualquer tipo de doença infecto-contagiosa, todos vão se contaminar naquele mesmo dia, porque o espaço é tão confinado, né, e a condição é tão precária que a gente até sente-se constrangido enquanto trabalhadores, enquanto dirigentes sindicais, e nós sabemos que temos dirigentes sindicais, né, que têm aí as suas salas amplas, né, para poderem trabalhar, suas condições, e o auditor do Ministério do Trabalho trabalha numa condição tão precária dessa. Então, alguns problemas ou algumas situações que tratam diretamente da precariedade do trabalho escravo, é uma coisa que li recentemente na Folha de São Paulo, todos leram, que o governo cortou verbas, né, retirou verbas do combate ao trabalho escravo. A exclusão ou a eliminação de alguns pontos de superintendência do trabalho, postos de atendimento ao trabalhador da Zona Sul foi excluído, o da Zona Norte também está para ser excluído, e havia a possibilidade de ser eliminado aqui em Osasco. Você imagina uma região como Osasco, né? Osasco e região, sem uma superintendência do trabalho para atender as necessidades. Por exemplo, nós tínhamos 31 auditores fiscais nos bons tempos aqui, hoje nós estamos trabalhando com 11. Né? Um se afastou,
por questão de saúde, e hoje nós temos um contingente muito diminuto. Então, nós precisamos fazer com que as centrais também assumam os seus papéis, né, de se envolverem diretamente nos problemas importantes para os trabalhadores. Porque as centrais estão num patamar onde discute a questão da política no Brasil, a questão da política nacional, internacional, da economia, mas nós não podemos esquecer daquele trabalhador que está no chão de fábrica, aquele trabalhador que verdadeiramente precisam que as centrais sindicais, como hoje, têm um acesso muito fácil ao governo federal e tem um poder muito grande pelo seu número de sindicatos filiados e pela representatividade de trabalhadores nesse país, passe a consultar, como era no passado, né, as suas bases. Procure ver o que o trabalhador está precisando, o que é que os trabalhadores hoje estão passando pelo momento de precariedade, e discuta esses temas que são problemas que são importantíssimos, como a questão da derrubada do fator previdenciário, a questão da 186, a questão da jornada de trabalho de 44 para 44 horas, que as centrais agora resolveram assumir, e também os problemas, para finalizar, a questão que hoje é importante para os trabalhadores, que é justamente a questão da dispensa imotivada dentro dos locais de trabalho. Né? Segura esse assunto, a gente já volta, vamos para um rápido intervalo e a gente continua essa discussão. Para alguns, trabalhar é encurtar a distância entre o que se produz e quem quer comprar. Para outros, é ir mais rápido para casa, para o trabalho e para mais onde a vida levar. Pensar no futuro profissional de quem está pronto para botar a mão na massa. É dar aquele dinheiro extra que tanto ajuda todo mundo no final do mês. É cuidar da saúde de quem acabou de chegar e também de quem já está por aqui faz tempo. Dar uma boa base, fundamental para quem começou a crescer e quer ir longe. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério, câncer de mama. Mais de 10 mil mulheres morrem por ano no Brasil. E sabe o que eu e você podemos fazer? Prevenir. Faça a mamografia e não deixe de realizar exames periódicos e o autoexame de mama, né? E se tiver alguma dúvida, procure um mastologista. Ele é um médico especialista. Vista você também essa camisa. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje transmitindo aqui ao vivo dos estúdios da TV Osasco. Você acompanha o TV Secor em www.osasco.com.br e também no canal dos comerciários no YouTube, www.youtube.com/canal Secor. Vou lembrar você, telespectador, também de conferir o site do sindicato, www.secor.org.br. Acompanhe ali os programas gravados, o acesso direto ao canal do YouTube e também todos os seus direitos e notícias do sindicato que você pode acompanhar diretamente no site da sua entidade. Nós terminamos aqui o segundo bloco com o Góes falando de um tema que é novidade para a discussão das centrais aí, que é a questão da demissão imotivada. Eu vou pedir aqui ao Góes para explicar um pouquinho o que é isso. Demissão imotivada, Góes, é tentar proibir a empresa de mandar embora o trabalhador quando não tiver um motivo para isso? Na verdade não é proibir, porque não se proíbe nada, né? Que no país é tudo livre. A dispensa imotivada, na verdade, é o seguinte: se nós sabemos que para uma empresa hoje, para se demitir e para a demitir, tem um custo. Então, se o trabalhador não tem motivo, ele cumpre com sua jornada de trabalho, produz satisfatoriamente, atingindo os objetivos necessários da empresa, e ele não comete nenhum crime, ele não comete nenhum ato que venha comprometer a sua condição de trabalhador, por que demitir o trabalhador? Qual é o objetivo de se demitir? Então, essa lei da dispensa imotivada, ela trata justamente disso, é de manter o trabalhador, porque eu já tive várias oportunidades, como todos aqui, não existe coisa pior do que você ficar desempregado e sair procurando emprego. Hoje até está mais fácil, cada questão da internet, você tem alguns instrumentos que te facilitam a contratação e a pesquisa. Mas
se o sujeito está correspondendo às necessidades da empresa, né? A empresa não está passando por um processo de falimentar, a empresa não está passando por um processo de concordata, por que demitir aquele trabalhador que corresponde? O fundo de garantia ela vai ter que depositar desse ou daquele trabalhador. Então, nós nos perguntamos, por que a dispensa imotivada? Então, a dispensa só teria uma motivação quando o sujeito não correspondesse às necessidades da empresa, né? Logicamente, as suas necessidades, seu compromisso profissional, quando ele desrespeitasse o chefe, quando ele cometesse algum ato ilegal ou ilícito dentro da empresa e por aí afora. Então, esse seria o motivo que aí nem nós, dirigentes sindicais, podemos entrar com a defesa para o trabalhador depois de constatado que houve uma negligência, uma falha, uma desonestidade para o trabalhador. Mas diante disso o trabalhador não seria. Esse projeto está tramitando. Nós vamos ter agora, dia 7, uma reunião, um encontro com o deputado João Paulo Cunha, que é o deputado aqui da nossa região. Depois vamos procurar a deputada federal Bruna Furlan e o deputado Paulo Pereira da Força para a gente estar discutindo projetos que se tramitam na Câmara dos Deputados de interesse dos trabalhadores e, na maioria das vezes, os deputados votam conforme a conveniência do partido ou do governo e não consultam os dirigentes sindicais, não consultam os trabalhadores que os elegeram para exercer esse cargo. Se elegeu, nós não queremos benesses, não queremos nada individual de nenhum político, nós queremos um processo ou um projeto que atinja ou favoreça os trabalhadores de forma coletiva. Então, esse é um dos processos e um dos projetos que nós vamos estar cobrando dos deputados que nos reuniremos com ele futuramente. Aproveitar que você mencionou aqui a Câmara Federal e abrindo já espaço para os nossos telespectadores internautas, o Carlos José Cardoso de Itapevi tem aqui uma pergunta. Se as 40 horas são um projeto popular, for colocado em votação e já pode ter a maioria no Congresso, falta interesse do Congresso em votar, em trazer o tema à votação, Góes? O problema é que hoje, infelizmente, e apesar dos trabalhadores serem a maioria, não é, na questão da produtividade, na questão do trabalho, mas nós não somos maioria lá no Congresso, não somos maioria no Senado, não somos maioria dos nossos representantes na Câmara dos Deputados. Quer dizer, mas e, inclusive, lá na votação, sem discutir muito bem a questão de estar fechadinha lá a maioria, é um risco de, inclusive, perder a chance de aprovar 40 horas. Né? Exatamente. E, inclusive, infelizmente, né, muitos dirigentes sindicais, muitos trabalhadores, muitos deputados que hoje estão lá com o voto do trabalhador, no momento que eles vão votar, eles votam contra o interesse da maioria, do interesse dos trabalhadores. E é preciso que os eleitores, é preciso que os trabalhadores tomem a consciência que os políticos decidem a vida, decidem o andamento do nosso país, e é preciso que a gente seja mais seletivo, é preciso que a gente, inclusive, passe a cobrar, porque se nós não cobrarmos, nós vamos ter sempre esses problemas que é justamente de a gente estar elegendo os deputados, elegendo os políticos, e a gente está tendo o risco ou a insatisfação de vê-lo votar contra projeto de interesse nosso dos trabalhadores, inclusive contra o próprio país, porque quando se vota num projeto que favorece o trabalhador, quando se vota num projeto onde se vai gerar emprego, num projeto onde vai favorecer o país para que ele continue desenvolvendo, nós estamos votando contra os interesses nacionais. Aqui. Agora, já que eu mencionei os nossos internautas aqui, mandar um abraço aqui para Clara Ferreira, do Rochidari, que fez uma pergunta, e sua pergunta foi respondida ao longo do nosso bate-papo aqui. A Juliana Silveira, que é professora do Jardim Santa Maria também, a Ana Lúcia, da Campesina. E já que eu estou lendo aqui as mensagens dos nossos internautas, eu vou ler a mensagem do Carlos Henrique, que é daqui do centro de Osasco, que pergunta o seguinte: eu gostaria de saber o que os sindicatos pensam em relação ao primeiro emprego para os jovens. Mas vou expandir um pouquinho a pergunta do Carlos Henrique para uma questão que agora os sindicatos estão passando a se ater, não é só com o primeiro emprego dos jovens, mas também com a saúde dos trabalhadores, com a questão da saúde da família dos trabalhadores, em relação ao atendimento no geral, as oportunidades de emprego, em relação às oportunidades de compra dos trabalhadores, que é uma mudança de perfil total do movimento sindical. Vou perguntar aqui para o Gessé. Gessé, o seu sindicato lá, o Sintrasp, ele tem um atendimento odontológico, ele tem convênio médico, ele tem uma série de benefícios para o trabalhador. Isso já não era um papel do governo cumprir? Por que o sindicato tem feito isso ultimamente? Olha, o nosso sindicato, em especial, já vem de uma tradição lá de trás, da época das associações de serviços a serem prestados aos associados. E os sindicatos, daí isso posso falar um pouco geral, não só o nosso, né, dos sindicatos de forma geral, não é só suprir
uma coisa que o governo não dá. Tá? Nós é uma questão de ocupar o espaço, tá? Oferecer serviço. Acho que, infelizmente, o nosso trabalhador, não é exclusividade de serviço público, mas em geral, busca nas entidades serviço também, não só os direitos. Tá? Porque o trabalhador geralmente lembra do sindicato em 2 momentos, né, Luciano? Tá? Em especial em um momento, né? Quando ele é demitido. Essa é a dura realidade, muitas vezes. Né? É na campanha salarial, no primeiro momento, e quando é demitido. Eu acho que os sindicatos prestam esse serviço para estar chamando a atenção e oferecer mesmo ao trabalhador uma oportunidade de um atendimento médico, odontológico e outros serviços que a gente busca estar oferecendo e ampliando. Né? Em especial nosso, de servidor público, eu posso dizer um pouco mais, tá? Que gerado por outros fatores que vêm lá de trás, que muitas vezes o nosso trabalhador, nosso servidor público tem uma dificuldade no mercado comum de consumo de estar conseguindo algum serviço. Então a gente facilita esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço para ele. Né? Então nós temos, além do convênio médico, mais barato, empresarial, tá? Temos o odontológico, mais barato também. Então, para oferecer esse serviço. O poder público, infelizmente, tem deixado a desejar, né? Na prestação de vários serviços. Por melhor que seja o projeto de um serviço público, principalmente do SUS, infelizmente, para você conseguir o atendimento, conseguir as coisas, há uma grande dificuldade. O projeto é maravilhoso. Porém, você conseguir o serviço, conseguir o atendimento, há uma dificuldade enorme. Então, e o perfil das entidades gerais também estar prestando serviço para o seu associado, para os seus trabalhadores. Isso não é exclusividade nossa, mas de várias entidades aí afora. O SECOR também tem, né, Luciano? Isso é um complemento para trazer o trabalhador para dentro do sindicato, para que ele participe mais das lutas, que ele se mobilize para defender seus direitos? Verdade. Deixa eu só dizer 2 coisas antes, Jefferson. Quando a gente fala sobre, fechando os 2 temas que nós falamos, quando a gente fala em redução da jornada, a gente sempre frisa que a redução da jornada ela é sem redução de salários. Isso é importante. Então isso é importante deixar bem claro. Né? A segunda coisa, que você falou sobre a unicidade, o contrário da unicidade, a unicidade ela gera o pluralismo sindical, que são vários sindicatos na mesma categoria, o sindicato por empresa. E nós lutamos, por exemplo, no Brasil, como na Alemanha você tem o Verde, que é um sindicato a nível nacional, que ele engloba todas as categorias. Eu queria dizer que, como o Maquiavel, lá na sua máxima, lá do livro dele, O Príncipe, ele fala em dividir para governar. Então, se você divide os trabalhadores, eles ficam mais fáceis de serem governados também. Então, por isso que nós, do Movimento Sindical Cotista, nós priorizamos a unidade sindical, que seria também a fusão dos sindicatos para fortalecer a luta das categorias. Né? Fechando por aqui. Sobre essa questão que nós estamos falando, antes disso também queria mandar um abraço para o Cardoso, dizer que é um prazer contar com a audiência dele, está sempre aí interagindo conosco, né? Isso é fundamental, e a todos os outros internautas que estão aí também participando. É um prazer ter vocês, quero conhecer vocês pessoalmente, vão nos visitar na nossa sede. O papel do Estado, Jefferson, né? É a palavra fundamental para a gente entender essa discussão. Qual é o papel do Estado? Né? O Estado ele deve cuidar da sua população. E quais são as necessidades da população? É garantir saúde, educação, né? Alimentação, entre outros. Né? Quando você tem um Estado fraco, você vê as outras organizações sociais assumindo o papel do Estado. Então tem uma grande discussão no movimento sindical sobre o papel do Estado. Então, quando o Estado ele é fraco, ele não cuida da sua população, aí você vai ter o movimento social cuidando da questão da habitação, você vai ver o movimento sindical, por exemplo, cuidando da questão dos trabalhadores. E o que é mais cruel, Jefferson, e a gente poderia falar sobre primeiro emprego, é você ver o terceiro setor, propriamente dito, que é o crime organizado, cuidando também da juventude do país. Então, quando você não tem um olhar dos governos, dos gestores públicos, para as suas comunidades, para os seus trabalhadores, para as famílias como um todo, o que a gente vai ver? Um aumento gradativo da criminalidade. E você vê cada vez mais, Jefferson, as faixas etárias diminuindo. Quando você pega um corte de faixa etária, eu tive no DENARC
há pouco tempo, o perfil do usuário de droga ele é cada vez mais jovem, entendeu? O perfil das meninas que estão tendo aí, se você for na Cracolândia ou observar o perfil, você tem ali moças de 13, 14 anos, há algum tempo já viciadas em crack, né? Ou no ox, como nós falamos já tem gente, mães solteiras, né? Ou gestantes, muitas moças se prostituindo, né? Há muito tempo já. Por quê? Porque o Estado não está cumprindo seu papel com a sua população. Então, a sociedade organizada ela vai cumprir esse papel. Na Argentina, por exemplo, você tem o movimento sindical cuidando da previdência dos trabalhadores. Então, é uma luta histórica também do movimento sindical cuidar desse tipo de segmentos, que beneficia diretamente o trabalhador, e a gente entende trabalhador, é isso que nós fazemos, né? E o primeiro emprego é um projeto que ele surge, né, uns projetos pilotos que foram implementados nas prefeituras progressistas ou num governo progressista como o do Lula. Eles nasceram de incubadoras que as centrais sindicais participavam. Eu, por exemplo, fiquei 48 dias discutindo o projeto piloto que gerou a discussão das 40 horas semanais. Então, o papel da jornada, onde se cumpre a jornada. Depois nós tivemos mais um projeto, ficamos um tempo discutindo a empregabilidade, a questão dos projetos de educação e de emprego para os jovens, né? Onde se gerou a questão do ProUni, onde se gerou a discussão do primeiro emprego. Então, são políticas que elas nascem de uma demanda, Jefferson, que elas vêm de um anseio da camada de trabalhadores mesmo. Então, aquela coisa, né? Dor de barriga só entende quem tem, né? Então, nós temos tido muitos momentos desse aí de dor de barriga mesmo com os governos, porque nós acabamos de sair de uma fase onde você tinha todas as condições para aumentar de forma qualificativa a qualidade de vida do jovem no Brasil. E é claro que o ProUni, por exemplo, ele cumpriu um papel excelente, mas ele não deu conta de garantir as demandas que foram propostas mesmo, e não cumpriu de fato, qualitativamente sim, mas quantitativamente não. Até porque a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. A demanda reprimida era muito grande, né? Exatamente. Agora, esse novo papel dos sindicatos, vou perguntar aqui para o Góes, esse novo papel dos sindicatos, que é um anseio da classe trabalhadora, pelo que a gente entende, porque os sindicatos são constituídos de trabalhadores, né, esses serviços, eles algumas vezes geram algumas polêmicas com o Ministério Público, não é isso, Góes? Que às vezes entende que não é bem o papel do sindicato, que isso é um papel do governo, o sindicato tem que partir para a campanha salarial. Como é que está essa discussão, Góes? Já, se você me permitir, só complementando, aqui em Osasco nós temos o CMDCA, né, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é presidido pelo nosso companheiro Dantas, e tem um trabalho na questão da inclusão do primeiro emprego, né, para o jovem, que também tem uma parceria, uma integração, uma participação muito efetiva do Dr. Ronaldo, da Superintendência de Trabalho, que faz um trabalho incansável, intenso, e é um trabalho muito interessante, né? Aí, quando nós tratamos do primeiro emprego, nós observamos que cerca de 2 milhões de jovens estão aptos a ingressarem no mercado de trabalho. E aí o grande problema é aquilo que nós já citamos, é a questão da qualificação. Então é preciso que se criem políticas, né, os órgãos aí federal, municipal, estadual, para qualificar os jovens, né, para que ele possa realmente entrar no mercado de trabalho, para que não sejam explorados, porque nós percebemos que é interessante, mas existe uma exploração. Agora, em relação ao Ministério Público, nós estamos, resolvemos na reunião do Conselho não assinarmos TAC, que é aquele termo de ajustamento de conduta, porque existem algumas situações que nós não aceitamos a interferência do Ministério Público, né? Porque são relações entre o trabalhador, entre o capital do trabalho e entre o trabalhador e sua entidade sindical, né? E nós estamos realmente tentando fazer um trabalho, porque nós entendemos que o Ministério Público, quando trata-se de uma denúncia de investigação dentro do sindicato, que é justa, tem que ter, né? Porque o sindicato trabalha com dinheiro público, ele trabalha com a arrecadação dos trabalhadores, então nada mais justo do que ocorrer transparência dentro da movimentação, do destino da verba. Agora também, quando nós fazemos uma denúncia,
para o Ministério Público de irregularidades ou algum tipo de opressão que o trabalhador está sofrendo dentro da empresa, que é atribuição do Ministério Público, nós não observamos a mesma velocidade, né, de se buscar a empresa e tomar ciência daquilo que realmente está acontecendo, né? Inclusive, algumas nem resposta nós temos. Mas nós estamos abertos aí ao Ministério Público para todas as informações, para que ele cumpra o seu papel sem transgredir a CLT, sem transgredir a Constituição e buscando seu papel de defensor aí da sociedade, né? Mas de uma forma onde ele saiba qual é o seu limite e saiba que, se nós costumamos falar que a Assembleia dos Trabalhadores é soberana, então ela é soberana também para dirigir os destinos ou aquilo que os trabalhadores precisam. Não é o Ministério Público que vai ditar. Eu queria fazer um parênteses aqui no GOES, que o Ministério Público, ele tem lado, GOES, aqui na nossa região, no Estado e no Brasil, e não é dos trabalhadores, né? Isso nós não temos dúvida de forma nenhuma. Então, Jefferson, era isso que a gente queria falar. Estamos abertos ao Ministério Público, nossas contas, realizamos nossas assembleias de previsões orçamentárias, prestações de conta para os trabalhadores, porque se os trabalhadores contribuem com o sindicato, nós temos que prestar satisfação para os trabalhadores, e no momento que eles não tiverem satisfeitos com as nossas prestações de contas, com a forma que estamos conduzindo as entidades sindicais e os interesses dos trabalhadores, eles provavelmente tomarão as providências cabíveis, né, contra as diretorias, contra aquilo que ele acha que não está adequado, né? Agora o Ministério Público continue fazendo o trabalho dele e nós continuaremos fazendo o nosso trabalho. Ok, Góes. Bom, 1 hora de programa, o assunto é tão vasto que o tempo fica curto para tudo que a gente tem que abordar aqui. Mas nós estamos chegando ao nosso final, infelizmente, e vamos ficar aqui agradecendo aos nossos convidados, ao Luciano Leite, vice-presidente do SECOR, José Elias de Góes, que é presidente do Conselho Intersindical e do Sinecovel, e ao Gessé Moraes de Castro, que é presidente do Sintrasp. O programa TV SECOR fica por aqui, você já sabe. Você acompanha nosso programa todas as manhãs de segunda-feira, às 10h30 da manhã, em www.osasco.com.br. E os programas anteriores também através do site do sindicato. Você tem lá no site www.secor.org.br um linkzinho para o canal dos comerciários no YouTube, www.youtube.com/canal-secor. Aproveite, visite o site do sindicato, visite fisicamente as sedes, subsedes do seu sindicato, acompanhe e veja todos os direitos e benefícios que a sua entidade oferece. Nós contamos com você na próxima semana. Até mais.